Olá, mulher linda, querida, que bom saber que você está comigo mais uma vez. E como prometido no último vídeo, hoje nós estaremos respondendo as perguntas sobre depressão e síndrome do pânico. Amiga, eu fiquei surpresa do tanto de mulheres que me procurou, que compartilhou sua história e falou que foi ótimo ter abordado esse assunto porque se sentiram encorajadas a falar sobre esse tema. Hoje nós estamos aqui com a amiga e querida psicóloga Roberta Kelly respondendo a essas perguntas. Vamos lá conferir comigo? Então, menina, como eu falei para você, aqui está a Roberta Kelly, nossa psicóloga, que vai estar respondendo as nossas perguntas nessa noite. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigada, Lenícia, pela confiança, pelo carinho. Eu que agradeço. Como ela já disse, meu nome é Roberta, sou psicóloga, né? Estou começando a atuar agora. Estou atendendo no Shopping 33, na Torre 2. Qualquer coisa, pega o telefone com a Lenícia. Vai ficar aí, gente, contatinho dela, vou deixar. E ando dando palestras, né? Em outras áreas também. Estamos aqui para poder responder as perguntas. A primeira pergunta é: o que é a depressão? Porque às vezes, Roberta, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que é estar deprimida e estar em depressão. Isso é muito importante saber, porque há uma diferença muito grande. Aquela clichê que as pessoas falam, hoje estou fulano ou eu estou deprimida. Tem momentos que a gente fica meio com deprê, que a gente fala, mas é uma tristeza assim, ruim, um mau humor. Tem dia que a gente não tá bem realmente, faz parte da vida e é necessário que você permita isso que aconteça. É o ciclo da vida, isso é uma permissão, a gente tem que deixar isso fluir. Agora, a depressão, ela vem caracterizada de uma angústia muito profunda, um vazio, é algo que não tem nem como explicar. A pessoa fica assim desanimada, o cérebro da gente fica cansado, uma descarga elétrica muito grande, parece que na hora ali, ela é jogada ali e a pessoa fica naquele cansaço, desânimo, aí altera o sono, altera o apetite tanto para comer demais como para comer de menos, né? E é interessante que a depressão, quando a pessoa tem a depressão, né? Existem três tipos de depressão: a leve, a moderada e a grave. Então, todas elas têm os mesmos sintomas. Mas existe uma proporção de qual atinge mais a sociedade hoje? Sim. Hoje está mais a moderada. Porque infelizmente as pessoas deixam passar desapercebido a leve. Aí vai para moderada, porque é aquele lá, frescura. Não, que isso? Tá nada não. Vai lavar um tanque de roupa. Vai lavar um carro, vai ocupar sua mente. E não é assim. Então ela vai para moderada. E aí quando vai chegar num consultório, seja do médico, um psiquiatra, um neurologista ou um psicólogo, já tá na moderada e às vezes até a grave. Entendi. E hoje, você pode me dizer qual é o maior, dentro da depressão, quais são os sintomas mais frequentes ou o maior que é mais preocupante? Como que funciona isso? Quando a pessoa não tem prazer de fazer nada. Ela não sai de casa. Já viu quando a pessoa fala assim, não, você tem que ter força de vontade. Não tem como. Ela precisa de uma intervenção até medicamentosa e interferir nisso aí. Porque às vezes a pessoa não tem força para isso, ela não tem aquela vontade. Então, assim, o maior mesmo sintoma é essa perda de prazer, até de viver, não tem prazer. É importante ressaltar que às vezes a pessoa fala assim, mas a fulana tá dormindo demais, tá deprimida. Não, gente, às vezes é falta de vitamina, tá dormindo muito. Porque a depressão não é só a pessoa tá deitada ali. Não é isso. Porque antigamente se dizia muito isso. A pessoa tá dormindo muito, deitada muito, tá deprimida. Não é isso. Mas sim, é o fato de que ela não tem prazer de fazer nada, nem ânimo de levantar daquele lugar, de fazer, nem de sair de casa. É muito grave isso.
E qual que é o melhor caminho a se procurar para poder iniciar esse tratamento? Porque existem muitas pessoas que têm vergonha, né? De assumir que está doente, ainda existe um certo preconceito, um certo tabu, né? Acerca disso. Então, por onde que essa pessoa precisa começar? Então, primeiramente, né, essa pessoa, ela tem que permitir isso na vida dela, mas, tipo assim, estou doente. Ela tem que assumir e né? aceitar isso. De imediato ela não vai assumir, mas, tipo assim, estou doente, preciso de ajuda. O primeiro passo, acho que preciso esse é o mais difícil, de ajuda. Né? É o mais difícil. Preciso de ajuda. E aí você procurar um profissional. É como eu falei, se ela for leve, uma terapia, né, psicológica, você consegue lidar com isso. Mas dependendo do grau, você tem que entrar com a medicação para você dar, né, um up, né, como se diz, no organismo. Porque a depressão, ela é de fator orgânico, como por exemplo a tireoide. Por isso que de 10 a 25% dá muito em mulheres. Por causa do quê? Dos hormônios, entendeu? A dosagem hormonal. Então a depressão, ela vem acompanhada da coisas orgânicas também. Então, assim, ela vem da parte orgânica, ela vem de um trauma. E é interessante, Lenice, que a depressão, a pessoa fala assim, mas como que eu sei que eu vou ter depressão? Ninguém sabe. A probabilidade, sim, você pode ter depressão por causa da baixa da hormônio, por exemplo, da tireoide. Então, se você for ao médico especialista certo, você consegue rapidamente sanar isso aí, entendeu? E aí você consegue o quê? Você consegue diminuir o tempo. Não que você vai, nunca vou ter depressão, não. Isso vai depender muito da genética também, do trauma, porque às vezes assim, eu tenho probabilidade de ter depressão. Eu fiz um teste na minha faculdade e esse teste deu que eu tenho probabilidade de ter depressão. Olha só. E é interessante, porque a gente tem que passar por esse teste. E um grau muito leve. E então assim, você vai superar a depressão? Não, é assim, eu tenho que me cuidar. Como eu vou me cuidar? Alimentação, fundamental. Porque o açúcar, ele alimenta o seu cortisol e coloca lá em cima e vem a ansiedade. A ansiedade vai me perturbando você e que leva à depressão. Olha só, olha o fator. Uma coisa tá ligada à outra, né? Ligada à outra. O exercício físico, eu sempre falo, principalmente para quem tem a depressão e a ansiedade. Porque o exercício físico, ele vai liberar os hormônios do bem-estar para você. Porque nós temos o nosso cérebro e ele tem neurotransmissores. E se você tiver depressão, ele corta neurotransmissores. Então seu cérebro fica o quê? Com déficit. Entendi. Então você tem a depressão. Gente, é muito interessante, né? E como a gente precisa de informações. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer por não ter a informação certa. E o nosso objetivo é trazer para você essa informação. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome do pânico. O que é essa síndrome do pânico? Porque muita gente confunde com a crise de ansiedade. Isso aí, né? Bem. E qual que é a diferença entre os dois? Então, a crise do pânico é quando você tem, sim, relapso. Ela dura de 20 a 40 minutos. E é necessário ressaltar que quando a pessoa tiver crise de pânico, gente, não é... Novamente eu falo, é frescura, quero chamar atenção. Não, infelizmente, a crise do pânico é uma ansiedade exacerbada tão alta que dá aqueles sintomas, um suor, parece que o coração vai sair pela boca, secura na boca. Eu já tive crises de dar uma queimação extrema, assim como se eu estivesse tendo um infarto. Sensação de morte muito grande. Muito. Parece que você vai desfalecer, parece que os seus órgãos estão desfalecendo. Tudo isso é a crise. A crise é quando você tem, assim, aquela ansiedade que está, assim, muito alta, demais. Que a gente chama até a ansiedade... Ela não tem grau nem leve, nem moderada. Porém, a crise do pânico, ela é assim, vai depender do momento que você está ansioso. Algum trauma, alguma coisa. Por exemplo, um exemplo assim, um assaltante. Naquele momento você pode ter crise aí. Então, assim, isso vai de momento. Tem pessoas que vai ser assaltado não vai ter crise.
Beleza. Entendi. Então, quem sofre de ansiedade, que não tem dormido direito, é sinal de que a ansiedade pode ali desenvolver algo por transtorno do pânico. O transtorno do pânico já é algo que vem repetindo muitas vezes. Vem repetindo e é muita. Aí você deixa de dormir, porque você não consegue dormir, você já está preocupado com amanhã. E é interessante que quem tem transtorno do pânico acorda de 3 a 4 horas da manhã. Esse sono, porque o sono, ele tem que ser o quê? Ele vai repor suas energias no outro dia, Sim. certo? Então, assim, quando a pessoa tem um transtorno da ansiedade, ela já vai dormir ansioso. Preocupada com o que vai fazer amanhã. Então, assim, como você vai repor energia? E aí, o transtorno do pânico, ele leva a você ter uma depressão porque você não está repondo energia do sono. Então, são características diferentes, distintas, porém, elas andam interligadas. Entendeu? E essa, às vezes, é uma dificuldade que as pessoas têm de compreender isso, né? E da crise de ansiedade. Como que a pessoa sabe que ela é uma pessoa extremamente ansiosa? Porque tem pessoas que ela é ansiosa, mas ela não demonstra, né? Ela não mostra sintomas de forma nenhuma, mas dentro tá uma pilha. Que às vezes a pessoa fala assim, nossa, você é tão calma. Mas por dentro tá um furacão. É aquele calma disfarçado, que eu falo, camuflado. Eu falo muito sobre isso, é um calmo camuflado. Então, a ansiedade, como identificar isso? É quando você tem pensamentos, né? Totalmente aleatório, disfuncional. Quando eu falo disfuncional, quando você tem pensamentos negativos. Então você começa assim, ter aquelas perturbações que você não consegue parar e analisar aquilo. Você está tão ocupado, sua mente fica acelerada. A gente chama de SPA, síndrome de pensamento acelerado. Você atropela a situação. E quando a pessoa ela é quietinha, você acha que é aquela camuflada, mas a pessoa percebe que ela é ansiosa, porque você começa a conversar com ela, ela começa a relatar, eu não estou dormindo direito. Ah, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso. Tipo assim, tá hoje, tá pensando amanhã. Sim. É normal você ter uma ansiedade quando você tá esperando uma prova, uma entrevista de emprego, né? Então, assim, a gente tem também distinguir também aí a normalidade dentro do anormal. Sim. Entendeu? Então, assim, pra você identificar, você já começa já a identificar que ela não tá tendo sono. O sono dela tá picado. Ela não tá repondo energia. Isso é ansiedade. Ansiedade. E de que forma isso afeta na alimentação? Vai depender muito, né? Porque tem pessoas que comem compulsivamente, outras já perdem totalmente o apetite. Isso vai de organismo para organismo. A Ana Beatriz, ela é psiquiatra, eu acompanho muito ela nas redes sociais, e ela fala muito sobre isso, porque ela fala sobre porque quem tem a compulsividade de comer, por exemplo, ela tem dificuldade de ter o tratamento da ansiedade. Porque a ansiedade ela leva já nessa compulsividade. Se ela tem essa compulsividade, ela vai aumentar mais ainda. É interessante. É, muito interessante mesmo. E dentro disso, de tudo isso que foi falado, né, o primeiro passo é reconhecer, né, que está doente, precisa de ajuda, procurar um profissional qualificado, né, para poder te ajudar nesse processo. E além disso, tem algo mais que essa pessoa possa fazer? Uma coisa que eu falei no último vídeo, que para mim foi de suma importância, é o entendimento e a parceria da família. Com certeza. Né? De trazer esse apoio, de nos fazer sentir seguros para poder passar por todo esse processo. A família é essencial. Se você convive com alguém que tem ansiedade, procura ajudar. Ajudar, olha de qual maneira como é que ajuda, né? Não é assim você falar demais, não é você criticar, não é você julgar, mas estar ali, só de você pegar na mão daquela pessoa, de entender, ouvir, já é um alívio muito grande. E quando se tem, por exemplo, até a crise do pânico, uma dica que eu vou dar para vocês, quando tem crise de pânico, gente, a melhor coisa a se fazer no momento é você segurar a mão da pessoa e dar água para ela. Por que água? Porque a neuroadrenalina é liberada no nosso corpo, a adrenalina. E com isso, o açúcar ele aumenta muito grande.
porque a ansiedade está lá em cima. Então a tendência é você ter mais essa falta de ar, essa angústia, essa aflição, naquele pânico ali. Então, se você tomar água, você vai eliminar onde? Pela urina. Então vai abaixando o cortisol. Interessante. Vai abaixando. Então, assim, quando você tiver uma pessoa nessa crise, você acalma a pessoa, não julgue, tem empatia de estar com ela, ouve, entendeu? Por mais que ela tá preocupada com uma coisa em que, pra você, que não tem nada a ver, mas pra ela tem tudo a ver, faz todo sentido pra ela. Então, assim, é respeitar aquele momento e ajudar, procurar desfocar o pensamento dela. Naquele momento ela está naquela angústia, então vamos desfocar aquele pensamento. Como que eu posso fazer? Vamos lembrar de uma praia? Vamos lembrar de uma música maravilhosa? É você desfocar o pensamento, trazer o pensamento dela para um lugar mais aconchegante, mais segurança para essa pessoa. Ótima dica. Eu aprendi muito e eu espero que você também tenha aprendido bastante com essa nossa aula, com esse nosso vídeo de hoje. E a gente precisa mesmo buscar essa informação. E para você que está assistindo esse vídeo, eu quero te dizer que você não está sozinha, né? Não é vergonhoso dizer que está doente, né? Que precisa de ajuda. Tem muitas pessoas passando pela mesma situação que você. E quanto mais rápido você procurar ajuda, mais rápido você vai conseguir sair dessa situação, né? E eu espero ter ajudado você. Roberta, eu quero te agradecer, tá? Por esse bate-papo. Eu quero agradecer você que tirou o seu tempo para poder assistir o nosso vídeo. E eu quero falar para você, mulher, que como todas as vezes eu tenho dito, você é incrível. Não importa qual a situação que você esteja vivendo, em que momento você está. E isso não faz de você menos do que isso. Acredite em você mesma, acredite no seu potencial e acredite que você pode fazer todas as coisas, porque Deus te capacitou para isso. Um grande beijo, viu, lindona? Beijo, tchau, fica com Deus.